Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao terceiro módulo do curso de capacitação de OSCs. É uma alegria ter você aqui com a gente. Nesse módulo 3, a gente vai falar sobre comunicação e prestação de contas. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre mim, me apresentar. Eu sou Maíra Mendes, eu sou jornalista e sócia da agência Laneta Comunicação e Marketing. Além da formação em jornalismo, eu possuo licenciatura em letras e tenho mais de 15 anos de experiência nas áreas de marketing e comunicação. Há cerca de 2 anos e meio, a gente foi convidado pelo Comitê pela Cidadania a cuidar nas demandas do marketing digital. Tá? E aí foi quando eu e minha sócia, a Aline, em breve vocês a conhecerão, ela também vai estar aqui com a gente, tá? Trabalhando tanto esse módulo 3 quanto o módulo 4, que a gente vai falar sobre marketing. E aí foi quando nós duas começamos a aprofundar nossos conhecimentos no marketing, na comunicação, focada no terceiro setor, né? E aí a gente veio entender mais sobre os desafios enfrentados, né, por vocês sabem bem, né? E começamos a entender mais sobre as questões de como manter o voluntário engajado, os desafios para arrecadar recurso e tudo. E realmente é muito desafiador. Esse tempo que a gente vem aí trabalhando em conjunto deu para ver que ao mesmo tempo que é apaixonante, né? É algo que realmente aquece os corações, né? É muito desafio enfrentado, então vocês que estão à frente, parabéns. Tem que amar muito o próximo, tem que amar muito a vida para conseguir, né, para seguir em frente, para não desanimar perante esses desafios e continuar aí fazendo diferença na vida de tanta gente. Nesse módulo 3, a gente vai falar sobre fazer uma introdução, né, nos conceitos da comunicação, falar um pouquinho sobre o que é comunicação, vamos falar sobre os processos, né, da comunicação e eficácia, né, da comunicação, como fazer uma comunicação eficaz. Vamos falar sobre teorias e a transformação da comunicação, então aí desde o início das primeiras teorias de comunicação, os primeiros estudos que trabalhavam mais a comunicação massa e aí até agora essa transformação que a gente vive na era pós-moderna com a comunicação digital. Né? Vamos falar sobre os tipos de comunicação e a comunicação organizacional. Né? A comunicação organizacional é um dos tipos de comunicação, a gente vai trazer quais são e vai aprofundar mais na organizacional. Né? Sobre os meios efetivos de comunicação, meios de comunicação efetivos com os voluntários, né, e auxiliados, como manter o engajamento de voluntários, trazer aqui algumas dicas sobre o termo de voluntariado, o manual do voluntário, tem alguns modelos bem legais disponíveis, a gente vai trazer aqui para vocês esses links, tá? E sobre a importância da prestação de contas, né? Então, algo fundamental, né? Todo mundo que doa quer saber como está sendo aplicado o seu dinheiro, né? E aquilo dali vai fazer com que doe mais, né? E aí vai conseguindo aí esse aumento, né, da arrecadação e esse ganho aí da credibilidade, né? E o crescimento da instituição. Né? Então, esses são os tópicos abordados. E aí, nas aulas ao vivo, a gente vai poder esclarecer bastante dúvida. Então, se tiver alguma coisa, nos chamem, nos falem, a gente está aqui à disposição. Tá? Quero muito que a gente aproveite a aula ao vivo para ser algo bem de troca de figurinhas entre todos nós, onde a gente pense nos problemas reais, né? E encontre soluções para esses problemas, para ser algo bem prático, tá? Então já fica aí, já acende aí a lâmpada para instigar vocês a, quando forem acompanhando as videoaulas,
já ir pensando, né, no cenário que você vive perante aquilo e trazer as dúvidas, trazer aí as orientações que você quer ter para a aula, tá? Então vamos lá, vamos começar. Introdução à comunicação, conceito e prática. A palavra comunicação, ela é derivada do latim comunicar e significa partilhar algo, pôr em comum. O seu processo se consiste na transmissão de informação entre um emissor, aquela pessoa que envia, e o receptor, que decodifica, interpreta uma determinada mensagem. Comunicar. Comunicar é criar conexões, é relacionar, é unir, é partilhar, é transmitir, é tornar comum, é informar, é construir ideias e ideais. É a capacidade que temos de nos interagir por meio de sinais. Por que nos comunicamos? A gente comunica porque temos carências, necessidade de informação, temos expectativas, buscamos integração, buscamos o desenvolvimento e a realização nas ações pessoais, profissionais, intelectuais, emocionais e familiares. Procuramos respostas para iluminar nossas dúvidas e temores. Buscamos sentido para a nossa existência, porque desejamos aprender sempre mais para vivermos melhor, e entre outras coisas. Sobre o processo de comunicação. Ele é formado por uma sequência de eventos que ocorre quando um emissor ou codificador emite uma mensagem. Essa mensagem é um sinal ao receptor, né, que é o decodificador daquela mensagem, através de um canal ou meio. O receptor interpretará a mensagem, que pode ter chegado até ele por algum tipo de barreira, ruído, bloqueio, filtragem, e a partir daí dará o feedback ou resposta completando o processo de comunicação. Então, entre os elementos do processo de comunicação, né, e que estudaremos a seguir com maior profundidade, a gente tem o emissor, né, que é aquele que fala, que traz a mensagem, o código, o codificador, o codificar, o canal, o receptor ou destinatário, o descodificador, os ruídos e os feedbacks, tá? Então, um processo de comunicação é feito desses 9 elementos, ok? E aí, agora que você já sabe, né, como são os 9 elementos que compõem um processo de comunicação, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? A emissão e a recepção de mensagem. As mensagens são emitidas de maneira codificada, né, como a gente citou ali atrás, através de um sistema de sinais pré-definidos e transportada até o destinatário através de um canal de comunicação, né? E aí esses sinais podem ser através de gestos, sons, língua falada, língua escrita, linguagem visual, linguagem corporal. Aqui a gente tem aqui uns exemplos, né, do que seriam essas linguagens, né, alguns desses sinais, né, que pode ser um alfabeto em braille, a língua de sinais, né, também é um exemplo. E aí aqui a gente tem uma charge, né, onde tem uma senhora, tá ali no caixa eletrônico, ela tem desconhecimento da forma como faz ali a leitura do código de barras, né? E aí ela fala, a bicha tá me mandando ler o código de barras. A outra também não conhece, um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um branco, um grosso, um grossão. Então ela realmente não entendeu o que aquela mensagem havia falado. Por isso, né, a gente tem, vocês vão ver, assim, a gente vai ver com uma certa profundidade, mas a gente tem esses 9 elementos aqui e é fundamental que os 9 ocorram de forma eficaz para a comunicação ser completada, né? Então, aqui a gente vê que por mais que tenha ali a comunicação escrita dentro do boleto, né, aqui da máquina falando, ela não foi completada porque elas não entenderam. E aí aqui os canais de comunicação. Eles podem ser a rádio, TV, livro, revista, a voz, o corpo, computador, celular, etc.
E aí aqui, através do canal, né, a mensagem chega até o receptor. E aqui mais uma charge. E aí o emissor. Quem fala, escreve ou gesticula, né? Então aqui o receptor está falando: Hello, my brother, belezura? Cara, código LP e LI. O canal é esse telefone sem fio, né? O receptor, quem ouve, quem lê e observa, e aí a mensagem que ele recebe, que ele está decodificando, né? O referente é a própria conversa entre os dois colegas, né? Então, a mensagem é algo que precisa ser transmitido. Né? E aqui, emissor, tá? Que é quem, né? Mensagem, que é o que, canal, qual, né? Por onde ela vai, codificação, como ela vai, tá? A gente vai aprofundar isso um pouquinho também. Receptor, para quem ela vai, né? Decodificação, então, como ela vai. Então, a mensagem pode ter ido bem, né? Ter sido transmitida direitinho, através de um canal que foi direito, ela foi, né? A codificação foi certa, chegou no receptor, às vezes, na hora da decodificação, quando a gente viu ali no caso das senhoras, não foi decodificado direito, né? E aí a resposta, a reação, né? Ela foi ler o código de barra, né? Então a gente vai ali a retroalimentação, né? Um sumo. E aí os ruídos são as barreiras que podem existir dentro de toda essa estrutura. Então, dentro de todos esses elementos podem haver ruídos, que são essas barreiras que podem dificultar com que a mensagem seja completada, tá? Então, a comunicação seja eficaz. Para a gente comunicar com clareza e eficácia, a gente deve entender isso, que cada pessoa é tem um conhecimento, tem uma vivência, tem uma experiência, somos diferentes e na maneira como percebemos o mundo. E usar esse entendimento como um guia para comunicar com os outros, né? Então, não adianta eu vir, às vezes, falar aqui com você sobre, de repente, algo que eu experimentei que não seja comum para vocês e já chegar conversando sem contextualizar, né, o que aconteceu, né? Então, por exemplo, às vezes chega uma pessoa e é o primeiro contato dela com uma instituição do terceiro setor. Ela quer doar, mas ela nunca doou, ela tem dúvidas, ela não tem nenhum esclarecimento, né? Mas ela gostaria de fazer. Você não vai conversar com ela da mesma forma como você iria conversar com uma pessoa que já tem essa experiência com instituições, terceiro setor, que já tem uma experiência com doação, né? Então, é realmente entender com clareza, né? E seguir isso daí como um guia para a gente poder comunicar com ele de uma forma eficaz. Então, ficou claro quais são esses 9 elementos que compõem o processo da comunicação? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 linguagens do amor. Ela foi citada pelo autor Gary Chapman em seu livro As 5 Linguagens do Amor. E elas tratam das principais formas que utilizamos para nos expressar quando o assunto é relação interpessoal. Tá? Essas 5 linguagens são tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, presentes e toque físico. A palavra de afirmação, ela o que seria? São aquelas sentenças expressas em elogio, né? Por exemplo, uma pessoa fez um bom trabalho e você fala, nossa, ficou ótimo, né? Ou então tem alguém ali, até às vezes alguma criança está ali da instituição de vocês, está ali naquele trabalhinho que você fala, nossa, acho que você faz isso muito bem. E aquilo dali faz com que ela se encoraje para ela desenvolver aquele trabalho, fazer aquela atividade, né? Então, essas são as palavras de afirmação. Tá? A qualidade de tempo, ela diz respeito à dedicação de um tempo exclusivo, ainda que pequeno, tá? Mas exclusivo, para aquela pessoa. Então, as expressões ou dialetos que podem ser para representar essa qualidade de tempo são
conversa de qualidade, passeios, assistir TV juntos, ir ao cinema e assim por diante. Por exemplo, dentro de uma creche, né, uma criança, você sentar ali com ela e você brincar com ela. Seja por 5 minutos, mas você está inteiro ali brincando com ela, né? A terceira que a gente cita são os presentes. E nessa linguagem, o que menos importa é o valor financeiro, né? Quando a gente fala em presente, às vezes já vem essa questão do financeiro, né? Mas o importante aqui é o valor simbólico do que é representado. Uma vez que a pessoa que o recebe se sente imensamente grata, feliz e realizada quando percebe a importância e o significado que tem em sua vida. Igual antigamente tinha muito disso, da criança levar para a professora uma maçã, né? Aquilo dali é um gesto, né, tão de amor, né? Realmente representa assim, uma linguagem muito forte de amor, né? Que encaixaria aqui na de presentes. E aí, aqui dentro da quarta linguagem, a gente vai falar sobre o gesto de serviço. O que ela é? Aqui o que você faz leva mais em conta do que qualquer palavra. Algumas formas de expressão são consertar a fechadura, levar o lixo para fora, entre outros serviços. Por exemplo, a pessoa está ali, né, fazendo alguma coisa e você fala, peraí, eu posso fazer isso por ela, né? Eu tive aqui um tempinho, ela está ali super agarrada com aquele trabalho, eu consigo preencher algumas informações para lançar, eu posso levar, eu posso fazer, eu preciso levar esse documento, né, e para algum órgão, eu posso levar para ela, né, então é esse tipo de coisa, né, que entra aqui dentro da linguagem dos gestos de serviços. E aí isso vai mostrar para aquela pessoa o quão importante ela é para você, que você está preocupando, né, com ela também, né? E que você também pode fazer de tudo, né, para vê-la feliz, tá? E o toque físico. E aí aqui entra beijo, abraço, cotovelo no ombro, entre outros gestos, né? Essas linguagens, coisas que representam essa linguagem do amor. E mais do que saber que o amor existe, algumas pessoas têm a necessidade de senti-lo fisicamente. Não adianta falar, não adianta só mostrar e tudo, tem que pegar, né? É aquela coisa do toque, né? Tem que sentir o calor das mãos do outro. E por isso fazem tanta questão de receberem carinho, né? Por meio do toque, faz com que elas também se sintam mais seguras. Né? Então, às vezes, até uma criança, né, tá ali, às vezes, insegura para fazer alguma atividade e tudo, e aí, às vezes, você dá um abraço nela, e aí, através só daquele abraço, você não precisa falar nada, você já encoraja ela a seguir adiante. E quando gostamos muito de alguém, independente de termos um relacionamento amoroso ou não, queremos demonstrar de todas as formas possíveis, né, esse sentimento que a gente tem por ela. Mas vale lembrar também, tá, gente, que também é importante entender que ele está recebendo aquele tipo de carinho, para ver se ela quer receber aquele tipo de carinho. Por exemplo, eu conheço pessoas que não gostam muito de ser abraçado. Eu já adoro. Infelizmente, nesse Covid, estou sofrendo. Mas eu adoro essa questão de abraçar, eu acho que essa troca de energia, mas tem gente que não gosta, e é pessoal. Então, tem que entender, né, o estilo, né, daquela pessoa para realmente não correr o risco de invadir o espaço dela e ela acabar não gostando. Vamos falar agora um pouquinho sobre comportamento humano, tá? E sobre a forma como a mensagem é recebida e que irá determinar o sucesso da comunicação, né? Então, diante aqui de tudo isso que a gente vem falando também, né? Da questão do olhar, de cada um, de que somos pessoas diferentes, né? E aí que vai ser essa decodificação pelo receptor que fará com que uma comunicação seja eficaz. Né? E aí, sobre os ruídos, né, que podem acontecer naqueles 9 passos ali e nos 9 elementos e que podem fazer com que essa comunicação não seja eficaz.
né? Então, aqui alguns ruídos, tá? O que é? Eles são distorções não planejadas que resultam na recepção de uma mensagem diferente da emitida, que é aquela charge lá das duas senhorinhas, que nada mais é do que qualquer elemento que interfira no processo da transmissão de uma mensagem. Existem 4 tipos de ruídos que podem interferir no resultado final do processo de comunicação. Um deles é o ruído físico, que é de origem externa, que são sons presentes em determinado lugar, por exemplo, o trânsito está intenso, ou teve uma buzina justo na hora que a pessoa falou alguma coisa, e isso daí fez com que dificultasse o receptor de receber aquela mensagem, né? O ruído fisiológico, que seria qualquer questão fisiológica que bloqueia a comunicação, por exemplo, dor de cabeça, dor no corpo, né? Por exemplo, nossa, você está falando comigo, mas minha cabeça está doendo tanto que eu não estou entendendo nada do que você está falando. Tá? Então, esse é um ruído fisiológico. O ruído psicológico, que é aquele quando o receptor começa, recebe a mensagem, às vezes a mente dele está longe. Você está aqui falando comigo, mas eu já estou pensando em alguma outra coisa que eu tenho para fazer e faz com que o som tá ali eu não entenda, né? Que eu não interprete. Aí eu viro e falo assim, peraí, o que você falou mesmo? É como se você não tivesse falado nada. Né? Então, esse tipo de ruído são os ruídos psicológicos. Né? E o ruído semântico, que ocorre quando ouvimos algo que possui um significado diferente. Por exemplo, eu vou numa consulta médica e aí eu não sou médica, não entendo nada de medicina, e o médico começa a falar sobre questões de remédio, o que tem naquele remédio, quais são os elementos que fazem, e aí o que ele faz isso dentro do meu corpo, das células, enfim, do que vai ser gerado uma linguagem técnica muito específica que vai fazer com que eu não entenda nada. Então, ele vai estar ali falando, vai ser a mesma coisa dele não ter falado nada, porque não entendi. Então, são esses 4 tipos de ruídos que podem atrapalhar no processo de comunicação. E aí, aqui, algumas charges também para ilustrar aquilo que a gente tem falado, que tem estudado. Não votem fulano de tal, porque ele juntou uma turma e bateu em eu. Em mim, excelência, em mim. Ah, você também apanhou? Outro ruído. Você é preferencial, né? Tá ali na fila, né? Do preferencial. Dos 5 filhos, eu sou o preferencial da minha mãe. Que é aquela brincadeira, né? Muito comum do telefone sem fio, até para a gente estudar. Desde criança a gente brinca e é muito interessante para a gente ir identificando esses ruídos e tudo. Então inicia lá como A, B, C, D, E, aí depois o C já vira o Z, e aí vai o D vira o T, e aí chega ali totalmente diferente do que foi falado, né? Então, só voltando aqui um pouquinho, aproveitar aqui o gancho da brincadeira, é muito importante a gente tomar cuidado na hora de uma comunicação com esses ruídos que podem existir, porque às vezes as informações são passadas de uma forma que não foi tão clara, que sofreu esse ruído e não vai gerar aquilo que você esperou. Né? Isso pode dar tanto problemas de relacionamento, né? Tanto não cumprir o objetivo daquela mensagem. Então, assim, é realmente muito necessário a gente cuidar, pensar com cuidado, e até prever esses possíveis ruídos. Então, às vezes, assim, se eu estou falando alguma coisa muito difícil e que eu já falo, nossa, isso daqui pode ser que existe um ruído ali durante esse processo de comunicação. Será que então eu tenho que colocar uma explicação a mais? Será então o que eu posso fazer para evitar que esse ruído aconteça, né? Eliminar esse problema. Então é fundamental que a gente pense isso. Então, agora, voltando, o último elemento ali do processo de comunicação é o feedback, que é a avaliação do efeito causado pela mensagem sobre o receptor ou o público-alvo. Então,
realmente, por exemplo, fiz um anúncio ali que a gente vai fazer uma campanha de arrecadação para um projeto novo e tudo. E aí a gente fez todo o planejamento, pensou como que ia ser, os inscritos, as festas e tudo. E fiz ali, enviei, coloquei no meio, a mensagem chegou até o meu receptor, e aí o meu receptor foi lá e entrou em contato e quer participar e quer ajudar na campanha. Então, esse o feedback é ok. Ele está ajudando na campanha. Então, o meu objetivo da minha comunicação foi cumprido, né? Eu tive uma comunicação eficaz e aí todos os elementos ali foram com sucesso. Né? E é isso também, né? A gente fala, feedback acha que é só a pessoa chegar e falar, né? Às vezes não, às vezes isso daí também já é um retorno de feedback positivo. E tem, claro, também os feedbacks negativos, né? Quando, por exemplo, eu fiz uma campanha assim e ninguém aderiu. Então, peraí, o feedback que eu tive é que aquela campanha, aquela comunicação não foi eficaz porque não atingiu o que eu queria. Tipo de comunicação. Então, a comunicação, ela, com base no tipo de signo que usam os interlocutores, pode ser classificada em 3 tipos: verbal, não verbal e visual. Tem também, viu, gente, a mista. Tá? A mista seria o quê? A junção de alguma dessas 3, tá? Das 3 juntas, né? De uma com a outra, né? Sobre a comunicação verbal. É aquela que utiliza a linguagem, seja ela falada ou escrita. Então, não, a verbal não é só falar, escrever também é uma forma. Não verbal. Quando as emoções, os comunicados são sem palavras e a comunicação é baseada na percepção, né? Então, assim, pela cara que eu faço, Deus! E aí já dá para você entender ali o que eu quis dizer, né? Essa é uma forma de comunicar não verbalmente, né? Então, aqui a questão, né? O corpo fala, então a importância da postura que a gente tem que ter, né? A mesma pessoa com a mesma roupa, exatamente no mesmo cenário, e ali quantas diferentes. A primeira, estou preparada, estou firme, estou segura, né? A outra ali, nossa, estou distraída. A outra ali já estou em dúvida, né? A outra ali já, tipo, tô desanimada, né? Então, como a gente conversa através do que a gente faz, dos nossos gestos, né? Isso é fundamental. Quantas vezes a gente até vê, nossa, tá na cara que aquela pessoa mentiu. Por quê? Porque o corpo dela não tá alinhado com o que ela falou, né? Aqui, né? Então, alguns só pelo rosto, né? Aquela que a gente tem o corpo todo, então acaba sendo mais fácil, mas aqui só pelo rosto a gente consegue ver aqui também quantas coisas podem estar passando nessa mente. Opa! E aí aqui dentro da comunicação visual, tá? Então ele expressa por meio da utilização de elementos visuais, como fotografias, gráficos, símbolos, vídeos e etc. Que a gente tenha uma campanha, né? Um folder de uma campanha de doação, né? E aí aqui, né, a questão do carregador do celular, né? Então é aquele totem de carregar o telefone e o totem está com esse plotado com a imagem da pessoa recebendo o sangue, né? Então eu conecto ali o meu telefone, o fio do meu telefone, e aí vira como se fosse aquela. Nossa, fugiu não, mas o caninho lá para passar o fio, para passar o sangue, desculpa. E então, e aí vem, né? Tá escrito aqui, não tá dando para ler, né? Tá bem pequenininho, então a gente escreveu aqui o que tá na peça. Se você precisar, estamos aqui. Porque não retribuiu o favor. Nós precisamos de sangue. Então, assim, olha, né? Mensagem tá bem clara, né? Isso daqui é uma comunicação visual bem legal, né? Bem interessante, foi muito criativo. Eu adorei.
Espero que vocês também tenham gostado e que sirva aí de insights para vocês, tá? A gente pode depois, na aula ao vivo, né, conversar sobre isso e trazer alguns exemplos que sejam compatíveis aí também com o dia a dia de vocês, tudo. E essa parte também a gente vai entrar de uma forma mais profunda no quarto módulo, tá? No módulo do marketing. Então, aqui dentro de comunicação visual, né, a imagem é utilizada para apelar, pode ser informar, ensinar, divertir, entreter, engajar, enfim, com vários objetivos. Comunicação visual, né, nas redes sociais. As redes sociais têm um grande apelo pelo visual. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, dessa questão da transformação da comunicação. Então, assim, a rede social é realmente muito visual. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a eficácia da comunicação. A comunicação, ela é peça indispensável para que haja interação humana, né? A troca de informações, a formação dos grupos sociais. Seja em família ou nos negócios, a comunicação proferida de forma errada significa perder oportunidades de construção de bons relacionamentos. É o que a gente falou, a questão do cuidado com os ruídos, né? Às vezes não foi sua intenção, mas surgiu ali um ruído em alguma falha, vai fazer com que aquela pessoa nem olhe mais para você, fique com muita raiva e dependendo, acabou, já cortou ali totalmente o relacionamento, né? Então, realmente, assim, é muito importante, gente, essa questão da eficácia da comunicação, a gente pensar antes de falar, a gente pensar antes de comunicar, é muito importante. E aqui algumas dicas, tá? Rápidas para ter uma comunicação eficaz. Estabeleça um ou mais objetivo para aquela comunicação. Então, o que você quer que... Qual é o feedback que você quer ter daquela comunicação que você está iniciando, né? Qual a atitude que você quer que o receptor tenha, né, ao recebê-la? Pense e analise o conteúdo antes de comunicar. Planeje o processo de comunicação. Seja objetivo ao comunicar, se também não adianta eu falar aqui várias coisas, né? Encher você de informação que às vezes, pronto, não entendi foi nada, né? Tudo passou, né? Então, a questão da objetividade é fundamental. Ajuste o meio de comunicação à pessoa ou à população, instituição, alvo da comunicação. Por exemplo, eu quero trabalhar com marketing digital, né? Eu quero fazer posts, né, nas redes sociais, fazer anúncios, tudo. Porém, o meu público é um público, às vezes, ali que não tem acesso direito à internet, muito menos à rede social. Peraí, vale a pena eu realmente despender energia para fazer posts, para criar, né, conteúdo para rede social, sendo que não vou estar conversando com o meu público, né? Ou então, às vezes, o meu público, né, vamos de repente pensar no mesmo cenário, né? Esse meu público não tem acesso ali à internet, tudo, à rede social, mas ele mora ali numa região e tem um carro de som que é muito eficaz para ele. Poxa, então vamos trabalhar com um carro de som, né? Então é realmente ajustar o meio de comunicação à pessoa, à população, ao alvo da comunicação. Prestar atenção na linguagem não verbal, prestar atenção na linguagem corporal, né? São todas essas questões que a gente falou. Aprenda a ouvir e estabelecer feedback. Quando a gente escuta, a gente aprende muito, né? E aí a gente começa a entender também que algo, peraí, que eu posso ter feito errado. Então, às vezes, você deu uma função para alguém, né? Às vezes você coordena aí na instituição uma pessoa e aí você pediu para ela ir lá fazer este serviço. Porém, você não orientou ela de fazer aquilo, né? E aí, na hora que você viu que ela não fez, você já ficou com raiva. Peraí, por que você não fez? E tudo? Nem para escutar,
ela, né? Então, para, escuta, peraí. Às vezes, e dá a oportunidade dela te dar esse feedback, né? Trazer essa abertura para a pessoa, né? E aí virar e falar para que ela sinta vontade de falar, olha, eu não fiz isso porque você não me explicou isso, era aquilo, eu fiz isso errado porque eu achei que era assim, eu tinha visto dessa forma, era dessa forma que eu trabalhava em outro lugar, né? Então, a partir disso, você vai ver o quê? Você já vai ensinar ela a fazer da forma como você quer, né? Então, assim, é fundamental escutar e aprender a ouvir e estabelecer feedback. Só assim a gente melhora a nossa comunicação, a gente aprende mais sobre assuntos diversos e várias outras coisas. A gente evolui como um todo. Hoje a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente, mas só fazer um parêntese. Hoje, com o excesso de informações que a gente tem, as informações é tanta coisa bombardeando nossa cabeça, a gente é tão multitarefa que a gente está esquecendo de aprender a escutar, né? Isso é muito sério. O não saber ouvir vai impactar no conhecimento geral nosso, né? E aí vai fazer com que eu tenha somente conhecimentos mais rasos, né? Não é o que a gente quer, né? Então realmente é fundamental, tá? Preste atenção no que está sendo dito pela outra pessoa, né? E foque seus pensamentos no que está sendo exposto, né? Então, prestar bastante atenção ali, não ficar com a mente avoada, entender bem o que ela está fazendo, né? Ela está investindo um tempo dela ali para passar uma mensagem para a gente. Então, é fundamental que a gente, até por questão de respeito, que a gente pare e pense e escute, né? E foque ali, esteja ali por 100% naquele momento. Não tem preconceito sobre julgamentos durante o processo de comunicação. Não hesite em tirar dúvidas ou fazer perguntas para entender bem o problema ou uma posição diferente da sua. Então, por exemplo, nesse exemplo da menina, né, do menino, a pessoa podia ter também parado falando, peraí, mas como que é isso? Como que faz? Como é? Porque aí não teria feito errado, né? Então, são questões fundamentais para terem uma comunicação eficaz. Vamos lá, vamos continuar. Tem mais dicas. Use um tom de voz agradável e confiante nas comunicações e evite se exaltar ou ser tímido demais. Posicione-se. Mantenha sua postura confiante e presente, pois a linguagem corporal pode dizer tanto ou mais que suas palavras. Critique ou discorde construtivamente e respeitosamente. Respeite as diferenças. Cultive a empatia, pratique a inclusão, seja objetivo, educado, polido e simples. Pratique a comunicação não violenta. Paute pela ética, sinceridade e honestidade. Tá? Então, só voltando aqui, vocês vão ver uma dica até tá um pouco conectada com a outra, mas é porque realmente vale a pena, é importante frisar tudo isso, né? Se a gente seguir aqui essas dicas, esses preceitos, com certeza a gente vai ter sucesso em toda a mensagem que a gente transmitir. Agora, comunicação escrita. Colocar palavras no papel não é escrever apenas um texto. Para que a escrita seja considerada um texto, é necessário haver significação. Isto é, precisamos trabalhar as palavras e combiná-las para que o conteúdo tenha uma significação. Né? Então, não adianta encher ali o papel de palavra e, peraí, o que isso daí texto não tem nada. Né? Então, o texto só vai ser um texto quando fizer sentido. Dicas para uma escrita agora, né? Uma comunicação escrita eficiente, tá? Acaba que se para a gente fazer uma comunicação, seja através dos gestos, falar e tudo, já tem tantas questões que a gente tem que observar, né? Na escrita, essas questões aumentam, porque a gente tem as questões gramaticais e várias questões ali que podem fazer com que aquela comunicação não seja entendida, né? Uma vírgula no lugar errado muda
sentido da frase por completo. Então, assim, na escrita, ela realmente ainda existe uma atenção ainda redobrada, tá? E aí aqui algumas dicas, tá? Então, escreva sempre com clareza. Foque realmente importa, produzindo um texto sem mensagens ambíguas ou discurso camuflado. Ou seja, escreva sempre de forma clara e compreensível, para que seu texto não gere dúvidas. Exemplo, rua interditada para obras. Agradecemos a compreensão. Saiba os detalhes no portal da Secretaria de Obras. Se tiver alguma dúvida, pode encaminhá-la ao setor de atendimento. O exemplo transmite uma mensagem clara, informando como obter ajuda caso seja necessário esclarecimento. Não, algo muito rápido. A mensagem já foi passada. Não precisa de eu ficar floreando. Ficar floreando vai até fazer com que mais possibilidade para cometer erro, para ter ruídos, né? E então, assim, isso é muito importante. A gente tem que ter claro que quem está vendo ali o que está escrito, não está junto comigo, não está diante de mim, porque se tivesse ali, eu ia acabar falando com ela, né, com a pessoa. Então, ela não vai poder tirar dúvidas, né? Ela só vai ter a única fonte de informação dela é aquele texto que está ali. Então, assim, é fundamental que a gente seja muito claro e foque realmente no que importa. Concisão. Uma escrita concisa consiste em uma comunicação sem rodeios, focada no que realmente importa, para comunicar sua necessidade ou seu ponto de vista. Um exemplo. Nesses dois textos concorrentes, um tem mais informação do que o outro. Portanto, vou premiar o primeiro justamente pela sua concisão. A escrita concisa implica usar apenas palavras precisas e essenciais para expressar o que queremos, ou seja, expressar nosso pensamento de forma objetiva com o mínimo de palavras. Então, também está alinhado aqui também com a clareza, né? Vocês vão ver que, assim, todas... É tudo uma colchinha ali de retalhos, né? E o tom, tá? O tom é a voz da sua escrita. Trate a pessoa a quem você escreve com cuidado e respeito. O uso do tom adequado não significa um excesso de formalidade. Você pode escrever de uma maneira simples, porém seja cortês ao transmitir sua mensagem. Obrigado por enviar isto. Segue em anexo as minhas observações sobre o seu trabalho. Assim que tiver verificado e corrigido, reenvie, por favor. Caso tenha alguma dúvida, não hesite em perguntar. Pronto, não foi nada, não fui formal, não chamei de senhor, meritíssimo, mas fui super gentil, fui super cuidadoso, respeitoso, né? Então, isso é muito importante, né? Então, a voz passiva, tá? Na voz passiva, o foco da sentença está no sujeito da ação, tá? Adote preferencialmente a voz ativa e use a voz passiva com cautela. É importante considerar os destinatários potenciais do texto. Às vezes é recomendável o uso de frases curtas, com vocabulário simples. Outros casos já exigem uma mensagem um pouco mais longa. Então, se for uma mensagem direta e com autoridade, use um tom objetivo, e que dessa forma você não vai dar espaço para outras interpretações, né? Então, a gente tem um exemplo aqui bem objetivo. A proposta foi aceita. Reencaminhe para o seu chefe. Pronto, né? Super eficiente. E a gramática pontuação. Uma boa comunicação não deve conter erros de ortografia, gramática ou pontuação. Por isso, sempre que redigir qualquer material, revise todo o texto antes de enviá-lo. Uma vírgula mal colocada ou mesmo a ausência desse sinal de pontuação pode mudar totalmente o sentido da frase. Agora que sabemos o seu objetivo, você pode passar para a fase de construção de ideia. No entanto, não deixe de compartilhar conosco seu processo criativo. Nesse exemplo, as sentenças não são tão curtas e a pontuação estabelece pausas na leitura. E aí, como melhorar, tá? Suas competências de comunicação escrita. Seja simples e objetivo. Estruture o que você vai dizer, evite clichês e expressões comuns. Prática e mais prática. Revisar sempre. Seguindo essas dicas, fazendo desse jeitinho, tenho certeza que vocês vão comunicar de uma forma muito eficaz, vai ter muito sucesso nas mensagens transmitidas, elaboradas por vocês, né?
E hoje a gente tem uma facilidade, né? A gente tem internet. Eu não sei como escrever isso. Eu tô em dúvida dessa pontuação. Eu tenho dúvida. Rapidinho a gente vai lá e olha, né? E seguindo essas dicas, eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso aí nas mensagens transmitidas por vocês, tá? Por hoje é só. Nos vemos em breve, né? Teremos aí nosso encontro na próxima segunda-feira. Tragam suas dúvidas, tragam suas ideias, vamos conversar muito. Tá? Um forte abraço, uma ótima semana para vocês e é uma alegria imensa estar aqui com vocês.